podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Eu sou @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga não falhar nessa estratégia. Vamos pensar nisso. Aqui é o @DennerLippert e a minha expectativa é que a gente se torne o maior podcast de negócio do Brasil. Aqui é o @FernandoMiranda777 e eu também quero ter o maior podcast de marketing e negócios do Brasil. Como será que o Roy Hunters pode se tornar o podcast número 1 em business no Brasil? Neste episódio, vamos contar quais são os nossos planos e as nossas estratégias para atingir esse indicador. Então, galera, a ideia é que a gente gravar um reality pra vocês, na prática, de esse podcast a gente tá produzindo há algum tempo, essa parceria que a gente tem com a InfoMoney aqui também é recente, então a gente é ambicioso, a gente sonha grande aqui, porque a gente é obrigado pela XP a sonhar grande, tem metas ambiciosas e impossíveis. Não é por isso, a gente sonha grande porque a gente sempre sonhou grande. Não, eu sei, eu tô zoando, cara. Mas nós estamos na XP, nós estamos inspirados aqui pelo espírito de Guilherme Benchimol. A gente tá na XP hoje, a galera tá nos vendo ali, estamos na XP, mas a gente tá aí, 80 e poucos episódios já que a gente tá aí, vem crescendo consistentemente, só que a questão é que a gente quer conquistar o pódio, maior, queremos o pódio. Pode, se for pra sonhar, sonhe grande. Do mundo agora. Primeiro você do Brasil, depois do mundo. Não tem categoria de marketing, só tem categoria de negócio, né? Eu acho que sim. Tem? Não sei, tá? Mas enquanto o Gui procura aqui, a ideia é que a gente quer se tornar o maior, seja no marketing, seja no negócio, e a gente vai fazer um brainstorm aqui de como a gente vai fazer isso, e a gente vai documentando isso todos os meses pra vocês, o progresso e quais as nossas ideias, o que deu certo, o que deu errado. Tem marketing. Quem é os maiores de marketing? Eu não sei se tá pelos maiores aqui. Não, tu não tá vendo o lugar certo, esquece. Não é tu buscar por marketing, tu tem que achar o espaço do Spotify que ele fala quais são os maiores podcasts, quer ver? Top podcasts by category, aí tem artistas, business, comédia, educação, ficção, health affinities, música, história, news, religião, ciência, esporte, tecnologia, cultura, crime e TV. É business que sobrou pra nós. Queremos ser o maior do Brasil na categoria business e todos os 3 primeiros são do Grupo Primo. Pra quem não sabe, o Lucão é o cara que toca os podcasts lá do Primo. Cara, vamos chamar o Lucão pra cá e perguntar, Lucão, qual que é o segredo do sucesso aí, cara? Vamos fazer um episódio com ele? Vamos fazer um episódio com ele, acho uma boa ideia. Vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. E aí fica a dica, né? Momento sabedoria. Cara, se você quer ser o melhor em alguma coisa, primeiro você tem que descobrir quem tá ganhando aquele jogo. É muito difícil de você ser o primeiro lugar se você não sabe nem o jogo que você tá jogando e quem tá ganhando naquele jogo. Então, muitas vezes você quer começar uma empresa, eu tava até falando com o Denner outro dia, pô, se eu quisesse abrir uma hamburgueria, a primeira coisa que eu ia fazer é ler o relatório anual do McDonald's. Saber como que eles olham os negócios, quantos hambúrgueres eles vendem pra ser o maior, qual que é o modelo de negócios dele, quanto que eles pagam pras pessoas, qual que é o modelo de remuneração. Quiçá, eu trabalharia no McDonald's pra descobrir como eles fazem. O Benchimol fala que quando tu quer fazer algo, tu tem que descobrir quem fez, não como faz. Às vezes o que você quer ainda nunca foi feito, mas antes de fazer o que nunca foi feito, você tem que chegar ali num lugar onde já fizeram alguma coisa, né? Alguns insights sobre a lista aqui, ó. Da InfoMoney, o 11º, o 13º. Qual que é o 11º do InfoMoney? É Stock Pickers, é o 11º, 13º do zero ao topo, e aí tem mais Letícia, Salomão. Nos aguardem. InfoMoney Outliers, 31º. E aí daí vem os últimos lugares que ainda aparecem na lista, né? Que vai até a posição 50. A gente sabe qual lugar que a gente tá? A gente não tá no top 50 ainda, né? Não tá no top 50. Então a primeira meta a gente tem que entrar no top 50, né? Vamos ver quantos episódios a gente tem que gravar pra chegar no top 50. Quanto será que a gente tem que conseguir pra chegar no top 50? Será que a gente consegue esse dado? Vou descobrir quanto que o Stock Pickers tem. Esse aqui é só o Spotify, né? Mas 87% do nosso tráfego é de Spotify. Então foda-se o resto. Foda-se essa. Ó, uma curiosidade. O Primo gravou um episódio com o Rafael Matos recentemente. Tipo, alguma semana atrás ele tá em 10º lugar. Uma coisa que é importante, o Primo, ele é exclusivo do Spotify. Então pode ser que o Spotify dê alguma visibilidade pro Primo. Não tô afirmando isso, tá? Pode dar alguma visibilidade pro Primo por causa disso também. Mas tu viu o que eu quis dizer? Que ele fez um episódio com o cara e esse cara que apareceu no PrimoCast tá em 10º agora. Sim, claro, ganhou uma referência, né? Vamos convidar o Negro pra cá. Pronto. Mas não vai, a gente tem que aparecer. Tem que, não, tem que ser o contrário. Tráfego, sacou? É a gente lá, entendi. O do outro podcast. Vamos colocar o Denner no PrimoCast. E no Flow. O Flow não aparece aqui. Sabe como que a gente pode fazer business, o Flow? né, cara? Mas sabe como é que a gente pode fazer no Flow? Tava pensando? A gente é parceiro do Rock in Rio. A gente pode tentar colocar alguém do Rock in Rio lá e daí ele te leva, porque tu é o puta sócio dele. Boa ideia. Pensei nessa também. Viu? Porra. Ó, tem o podcast da XP aqui, velho. Qual que é o podcast? XP Investorcast, da XP Investimentos. Eu nem conheço. Essa empresa de novo. A gente vai gravar já tem uma boa. O 44º
é o Marcelo Germano, do Autogerenciável, lá empresa Autogerenciável. A gente vai gravar um collab com ele semana que vem. Então já vai ajudar nesse aspecto aqui, troca de audiência. Uma coisa que eu falei só aqui, ó, é a gente fazer alguma coisa pra aparecer nesses outros podcasts da Infomoney. Dá pra fazer, a gente conversa com eles. Eu acho que o mais difícil é Stock Pickers, porque Stock Pickers fala muito de mercado, assim, a gente... Mas do zero ao topo total, Zero ao topo super dá. E sabe o que a gente pode fazer também? Pedir umas menções, assim, no Stock Pickers mesmo. Escutem outros podcasts. É que nem o B9 faz. O B9 fazia escute os outros podcasts da casa, não sei o quê. Podemos fazer isso. E aí, uma coisa que o Infomoney é muito bom em ranqueamento de Google, né? Eu tava até falando com vocês, a gente criar pautas Que tem muito de search. podcast que tenham muito search. Então, por exemplo, se a gente sabe que Bolsonaro e Lula tem uma pauta muito grande, provavelmente se a gente colocar no Infomoney Bolsonaro versus Lula, a gente tem uma chance muito grande de ranquear. Puta, sabe o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que fazer... se tu botar Bolsonaro, marketing já tiver o primeiro resultado. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguns artigos lá na Infomoney que é tipo top podcast de marketing, top podcast de negócio, que a gente vai ficar em primeiro lugar e a galera deve buscar muito isso. Boa ideia. Isso é uma boa ideia, hein? Você anotou? Anotei. Anota essa. A gente pode criar um artigo que é assim, top podcast de marketing, e a gente bota o Roy Hunters em primeiro lugar e bota todo o resto gringo. Não, aí você ouve. Vocês botam todo o resto gringo. Ó, e a galera que eu botei aqui, ó, top podcast de marketing, veio só coisa em inglês pra mim. Mas então, a gente pode fazer em português. Sabe o que a gente faz? A gente pega os tops mesmo e coloca o Roy Hunters como recomendado. O meu celular tá em inglês, então não deve ser o resultado que aparece pro brasileiro que busca por isso. Mas eu vou buscar por melhores podcasts de marketing. Ó, daí veio alguns sites muito aleatórios. Se a gente fizer um artigo assim com a Infomoney, vai ficar em primeiro lugar certo. Vai ser uma boa, hein? É um site meio aleatório mesmo. Muito aleatórios. Legal, isso é uma boa. Tem um aqui que também tá em 23º, que é o Jovens de Negócio do Perrucho, lá que é brother. Eu gravei um episódio, fui entrevistado lá. Também é vinculado ao primo. Vinculado ao primo. Caraca. E tem muita audiência, né, também. Porra, primo. Toda a galera aqui que tá em top, a não ser esse cara, por isso que eu falo que ele só pode estar aqui por causa do... Tanto que ele tá caindo, né? Tá com a flechinha dele caindo. A não ser ele, todos os outros têm muita audiência em outros canais. Então, né, o podcast, dificilmente tu cresce publicando podcast e não conseguir ter um motor de aquisição. Que aí vem uma boa ideia. Será que a gente deveria fazer tráfego pago? A gente faz bem pouquinho. A gente já hoje. faz, né, um pouquinho. Então, mas quanto que a gente faz? Pouquinho. Então, vamos aumentar. Tipo, bem menos do que tu Vamos fazer gasta um numa teste. janta. Então, vamos fazer isso. Traquear, gente, hoje. Então, mas aí que tá o negócio. O que a gente pode pensar? Vamos fazer dos episódios e ver se aumenta. Correlação? Não, a gente pega e faz o seguinte, ó. Lula versus Bolsonaro. Quem tá fazendo o melhor marketing? Roda um anúncio e aí vê quantos cliques deram, entendeu? E aí vê quanto que esse cara fica depois. Se aumenta a audiência geral. Sabe uma coisa que a gente podia fazer, usar como moeda de troca pra collab, é um post no Infomoney. Esse não custa nada. Isso é difícil. É difícil? É difícil. Esse custa? É. Post no Infomoney, você diz... Tipo assim, ó, vamos fazer um com o podcast aqui do Caio Carneiro. Por que ele faria? Porque a gente vai fazer um artigo no Infomoney. Ah, sim. Artigo dá. Entendeu? Post no Instagram é mais complicado. Não, artigo no site que ranqueia e tudo sim. mais, é bom pra SEO do cara. É uma ótima moeda de troca. Porque a gente já vai fazer o post, porra. Daí bota o cara junto, linka e tal, já é. Tem vários aqui que não são concorrentes que dá pra fazer isso. E aí a gente podia pegar os top podcasts e tentar fazer collab com todos os caras, né? Tem o Excepcionais aqui do Marcelo Toledo, tá em 26º, também me convidou pra gravar um com ele lá. Então tem vários aqui. Essa do collab a gente tem que fazer uma lista aqui. Essa do link Tem uns 10 collab. vem da época que a gente produzia conteúdo pra caralho no blog, né? Isso é Do skin the link. game, hein, galera? Se isso não é skin the game, o resto eu não sei o que é. Ó, o papo de gestão tá em 45º, dá pra gente ver com o João depois quanta audiência tem pra gente botar ele como milestone. Eu estimo, cara, que deve ser, pra ser o 20º aqui, deve precisar de uns 10 mil views, que não é muito mais que isso aí que eles têm, não. Eu já vi o Cast for Closers, por exemplo, que tá em 43º, no SoundCloud, ele marcava 3 mil, 7 mil views no máximo nos episódios. Que esse é um lance que é foda, né, do podcast que tu não sabe quantos play tem, né? Agora, outra coisa que a gente pode fazer também, garantir que a galera que tá assistindo volte, né? Então a gente pode adquirir essa galera em outros canais. Então a galera tem que estar no Instagram, tem que estar no Telegram, porque a gente pode ficar mandando sempre, e esse tipo de coisa, porque toda vez que sai um episódio a gente manda lá, a gente garante que as pessoas estão voltando e a gente tá realmente adquirindo esses ouvintes. Falando nisso, como é que tá esse Telegram? Acho que o Telegram tá um pouco parado ainda, a gente tem que começar a alimentar A gente ele criou? mais pesado. Criamos. Criou, porra. Uma coisa que a gente fez uma vez, a gente fez uma promoção que era, a gente criou um 50 membrinhos. 50? Mas são 50 pessoas que são super compradas. Obrigado você que tá no Telegram. Obrigado. Desculpa não ter postado nada nos últimos dias. Mas Desde que a gente criou. Desde que a gente criou, na verdade. Acabei de checar mais uma vez. Mas a gente vai postar agora, tá? Uma coisa que a gente fez uma vez foi um Member Get Member. A gente criou um link que a pessoa entrava nesse link, ela gerava o seu link de afiliado e divulgava o podcast, e aí criava um ranking das pessoas que mais divulgaram. E a gente deu algo pra essa pessoa que foi uma participação no podcast. Deu certo? Foi pouca audiência, o cara, tipo, trouxe 10, 20. Mas é que a ideia é fazer volume, muitas pessoas comecem a compartilhar, né? Sim. Só que eu acho que o nosso prêmio foi fraco, talvez. Uma coisa que a gente pode fazer também... Acho que vale a pena fazer isso? Vai de novo ou não? Acho que a gente tem que ter mais audiência, porque o Member
get member é uma coisa exponencial, né? Quando que é bom um member get member? Quando o produto fica melhor quando você traz alguém pra cá. Então, por exemplo, por que o Facebook deu muito certo o member get member dele, né? A questão dos convites. Porque o Facebook é mais legal quando tem mais pessoas lá dentro. É muito chato você ficar vendo só suas próprias fotos. Ou dinheiro pra pessoa que nem o Dropbox. Ou quando você dá dinheiro, mas espaço, aí acho coisa. que é caro a gente comprar ouvintes, né? E pode ser que o cara não fique. Agora, se a gente poder... Eu vou gravar uma entrevista pra CBN amanhã, talvez eu consiga falar no podcast. Fala. É. Fala. Mas eles não estão entre os top de negócio, estão nem a CBN, tá? Tu viu como é precisa de audiência pra Mas é caralho? porque a CBN ainda tá muito no offline, não? Não, vai ser transmitido no YouTube e tudo mais. É. Mas eles têm podcast? Eu nem tô ligado. Eu não sei. Eles estão no Spotify? É, boa pergunta, eu não sei se eles estão no Spotify. Acho que eles não estão. Deve ser por isso, então. Então a gente já tem algumas estratégias aí que a gente vai começar. Pô, vamos colocar um prazo aí pra ver onde que a gente chega. Vamos até o final do ano. Vamos aparecer no top 50 em até 3 meses. Tá, hoje a gente tá gravando esse episódio no final de maio. Vamos tentar... vamos ser ousados, sonho grande. Top 20 até o final do ano. Top Até o final 20 do ano? fim do ano? Acho que dá, hein? Acho que dá. Top Botando 20. 50 milhões. Aí chega no final, a gente vira top 1, botando 5 milhões em tráfego pago, ganhando. Na home da Infomone. Vira a home do No 21 não tem No mais o Natal a tráfego. gente faz um banner na home do Infomoney. Pra cada share eu vou dar um PlayStation 5. Uma coisa que a gente pode fazer também, cara, é convidar mais celebridades pro podcast que tenham histórias legais e pedir post no Instagram do cara, né? Conheço o Ray Hunters. Pode ser. A gente tem a moeda de troca que é... Que seja um stories por um artigo no Infomani. O cara vai sair na categoria do podcast, né? Na verdade, o cara pode compartilhar a notícia, né? É. Se o cara compartilha a notícia com arrasta pra cima, todo episódio, não sei quem sabe, a gente constrói um conteúdo baseado no episódio. Então, Que por sai exemplo, na Infomone, né? que sai no Infomani. Então, se esse episódio acontecer, esse aqui talvez não saia um conteúdo, mas vamos imaginar que a gente vai fazer um conteúdo do Lula versus Bolsonaro. Isso vira um artigo no Infomani e esse artigo, ele é utilizado também para trazer pessoas pro podcast, né? É uma estratégia de marketing que a gente tá usando. A gente pode usar desse conteúdo que vai mencionar a pessoa, a gente pode referenciar, o cara ganha um SEO bacana pra poder usar de moeda de Eu troca. acho que, falando assim, a gente tava falando no outro episódio sobre a importância da qualidade do conteúdo, né? Será que o podcast entrevista ou o papo que nem esse é melhor? Qual que é melhor? Não vale a pena tentar fazer uma pesquisa? Vale, né? Porque marketing começa com pesquisa, né? Daqui a pouco a galera que tá nos ouvindo quiser mandar no direct Instagram o que eles A acham. gente pode subir uma enquete lá no Instagram, quando fechar aqui, perguntando, e aí, qual o modelo que vocês gostam mais? Porque eu escuto, o primo, ele faz só entrevista, praticamente. Mas o Nerdcast, que por muitos anos teve top, era só os caras ali falando. Mas os maiores podcasts são de entrevista, né? Flow, Podpah. O Joe Rogan, né? Que... Porque, na verdade, você tá sempre que é muito variando, Tipo, né? A né? diferente. graça do podcast, teoricamente, da entrevista é o papo. É que lá não é benchmark, mano. Porque o papo é tipo, É eu vou aleatório. chamar a atriz pornô, a gente vai falar sobre isso, e amanhã eu tô com o E ela vai comediante, botar amanhã o- eu tô com o Flávio Augusto. É, A gente não vai chegar na audiência do Flow e do Não, mas Joe eu digo que Rogan. o formato faz mais sentido. Tipo, Mas o será Joe, que pra quem gosta de marketing, o nosso podcast não pode virar isso? Cara, às vezes o encontro de amigos de marketing ali que os estão mesmos trocando... amigos, tem uma entrevista. Não, mas aí que tá o negócio. Eu tô falando de entrevista mesmo. A gente sempre tá chamando uma galera top de marketing pra bater um papo sobre marketing. O que a gente e tá pessoa fazendo, quer- caralho, com nós três, com nós quatro aqui. Então, mas o que eu tô falando é que a gente tá sempre aqui, pra trazer gente nova pra mesa, entendeu? Sempre? Não sempre, Aonde mas não- com alguma entendi. frequência maior. Ele tá falando de trazer alguém que não seja um entrevistado. Ah, Ele só tá contribuindo na conversa. Exato. O de hoje foi uma entrevista, né? Vamos falar sobre Branding Experience, essa é a pauta, e vai estar alguém do Rock in Rio. Porra, Entendeu? da hora, Porque legal. aí o que a gente tá fazendo? A gente não tá focando só Branding no cara. Experience com Rock in Rio. Então a gente vai falar, Branding Experience é isso e aquilo, e o cara, não, e lá no Rock in Rio te faz assim, assado. Porque aí, cara, a gente cria esse sentimento de sala de estar e ao mesmo tempo a gente dá acesso pras pessoas que estão ouvindo o podcast que nunca teriam acesso a essas pessoas, cara. Quão difícil deve ser conseguir trazer o cara que faz aquisição na XP? Pô, a gente pode conseguir colocar esse cara aqui pra bater papo com a gente, falar, cara, não é uma entrevista, não precisa se preparar, nós vamos só bater papo sobre aquisição e a gente queria que você estivesse lá, na nossa sala, entendeu? Irado. É uma pauta normal e eventualmente tem um convidado a mais. Exato. Porque a entrevista enche o saco, velho. Eu fiz muito tempo entrevista no outro podcast, é um O saco. Joe Rogan não é uma entrevista, na real, Não né? é um papo furado sobre um assunto aleatório, quer falar de Só alienígena. que o nosso vai ser sobre marketing. Mas aí que tá, hoje não foi o... Eu puxei um pouquinho da entrevista pro cara, porra, poder falar quem ele é e tal e tudo mais, mas o resto foi papo, porra. É. Não foi tão Mas não entrevista, tinha tá uma ligado? pauta, né? A pauta era o cara, esse é o problema. É isso que vira uma entrevista, entendeu? Entendi, faz A sentido. pauta era o cara. Se a gente estivesse falando sobre marketing na indústria com o cara da Motorola, Foda. muito diferente. A gente se Sim. preparou, eu vou falar de New Cock aqui. A gente falou brevemente, não era o assunto. Chamou o CMO da Coca. Não, aí que tá. A gente poderia ter falado de New Cock se a pauta fosse marketing de indústria com um especialista aqui convidado. Saquei, legal. Foi sem O querer. assunto não era Motorola, entendeu? Eu tava tomando Coca. Safado. Tinha algum contexto. Zero.
Mas gostei dessa ideia, cara. Eu acho que isso pode dar uma bombada. Porque esse tipo de podcast é o podcast mais leve que as pessoas gostam de ouvir. Não precisamos de não ter pauta. Igual o Flow muitas vezes não tem pauta. A pauta é a pessoa, né? Não, ele não Agora, tem a gente pauta. pode ter uma pauta e convidados que agregam pro Flow papo. é muito diferente, porque o Flow é assim, beleza, o que tu vai fazer agora da vida? É tipo a pauta do cara, não é o nosso. Mas é igual o Joe Rogan. É a mesma coisa. Porque é o jogo, cara, é o Danilo Gentili, é o talk show, tá ligado? Mas aí Qualquer também, pessoa consegue curtir, né? a gente nunca vai bater os caras. Até fico pensando Não quão é o vale a objetivo, pena. né? A gente Não é o objetivo, objetivo. eu sei, pô. Mas o que eu tava falando é, tipo assim, eu não sei o quanto vale a pena a gente se esforçar pra participar lá, por exemplo, no Flow. Não. O Flow é tão grande que daquelas 1 milhão de pessoas ali que podem ver o vídeo, tem 30 mil pessoas que gostam de marketing e poderiam seguir, por exemplo. É aquela coisa do Big Numbers, né? O número é tão grande que alguém vai acabar se A gente interessando. pode usar a assessoria de imprensa pra engatar isso no Flow. O Flow com a assessoria de imprensa acho que não vai colar. Tu acha que não? Acho que não. Acho que o Flow é mais, tipo assim, broderagem no Twitter. É. Salve, salve. Chama a gente Flow. Salve, salve, chama Flow. Igão, Monark, chama Achei que nós. tinha que ter alguém comum que a gente conhece que foi lá. O Negro foi, pô. O Negro conhece O esse Negro cara. foi, é. O Negro pode fazer a conexão. do Igor. É, eu indiquei pro Negro o Rock in Rio pra eles gravar um stage com o Rock in Porra, Rio. agora só Vai o ter Negro indicar a gente pro eu pedi Flow, Quando o Negro caralho. vier aqui no podcast, a gente já aproveita, Negro. Salve, salve. Chama a gente lá no Salve, Flow. salve. É, boa. Pô, você tem que anotar isso aí, tem que virar um to-do list, senão a gente não vai bater. Eu anotei aqui então. Tá no Lab, tem que todo gravar. É, mundo. que já anotou até agora. Pra todo mundo saber. Então a gente anotou aqui a ideia do Rock in Rio no Flow ali, o Top Podcast de Marketing no Infomoney, né? O artigo Top Podcast de Marketing. Os artigos na Infomoney ranqueiam fácil, então esse é um dos artigos que a gente tem que escrever. Moeda de troca pro Invite. É um artigo com link em troca do share da notícia. A meta até então é 3 meses pra aparecer no Top 50 e fim do ano, Top 20. O que mais? Imagina se a gente chega top 1 até o final do ano. Eu acho que a gente pode chegar, mas não se manter. Acho que top 10 talvez a gente Porque é consiga. difícil se manter como top 1. Sim, esse é o problema. Tem que se manter relevante. Mas aí que tá o negócio da audiência ser sua. Volta naquele último podcast que a gente gravou, de você ser dono da audiência. Se a galera recebe um e-mail nosso quando sai um novo podcast, se a gente cria uma newsletter, boa ideia, a gente pode criar uma newsletter, tá? Os nossos embaixadores também, a gente tem um monte de embaixador com audiência, o próprio Thales, o Alfredo. Aí, deles divulgou o essa podcast. galera podemos usar A no gente já podcast. gravou com eles, mas faz muito tempo. Não, pede pra eles divulgarem o podcast. Quando tiver um papo muito foda, essas coisas assim, a gente vai ganhando exposição e é um funil. Uma galera vai ficar. É, e você sim. que ficou, muito obrigado. O retention ali, não. Mandem pra gente boas ideias aí também no inbox do Instagram sobre como a gente pode crescer o podcast e coisas que vocês querem ver aqui, porque afinal de contas a gente faz muito mais por vocês do que pela gente. Então, coisas que vocês acham que vão dar certo aqui. Eu acho que é a melhor pesquisa que a gente pode fazer. Vamos com esse plano até o próximo episódio, então, e aí a gente traz os Acho resultados. que tem bastante coisa aí. E é assim mesmo, viu, galera? A gente vai construindo na medida que a gente vai fazendo. Ó, tem uma opção aqui, tu falou de a gente comprar tráfego, só pra deixar uma última ideia. O B9 sempre foi um dos tops podcasts do Brasil, né? Lá com o Braincast, é o 8º mais ouvido de negócios, e eles são uma empresa de mídia. Será que a gente pode comprar? Comprar a inserção. É alguma boa ideia? Ou a gente comprar ser entrevistado em algum podcast? Porque o Braincast é um podcast de publicidade antigão, A entendeu? gente fez isso no Administradores e não fez muita diferença, né? E eles têm muito play. Mas eu não divulguei nada. Eu não divulguei o podcast. Eu divulguei a V4, vendi franquia, vendi outras coisas. Entendi. Aí vendeu um monte de franquia. O administrador ele tá na posição Café com a DM 41. Esse é o que a gente pode comprar. Vamos tentar fazer algumas inserções, né, entre esses caras que estão aqui. Fazer collab, chamar os fazer caras pra collab. A gente vai gravar uma vez por mês esse aqui ou uma vez por quarta? Uma vez por mês, eu sugiro. Acho que uma vez por mês. A gente não vai conseguir fazer muitas inserções até o próximo, então. Ah, mas a gente tem várias outras coisas. A gente pode fazer os artigos, moeda de troca, invitar. Então tá, daqui a um mês a gente grava de novo, dando Boa. uma atualizada aí pra vocês o que aconteceu. Fechado. E a gente traz mais detalhes dos números também, os bastidores. E já vamos ao próximo, já vamos convidar o Lucão. A gente pode postar na Infomoney pra eles lá. Fechado. Alguma coisa dá, pô.